Nessa aula eu vou falar um pouco para vocês sobre empatia. Empatia é um termo que está até um pouco na moda e eu acho que é essencial da nossa vida, não só pessoal como profissional. Empatia significa você se colocar no lugar do outro a nível objetivo e racional mesmo. Você tentar se posicionar, até porque não é natural isso. Na verdade, existem estudos que na natureza a gente nasce, todos nós nascemos seres empáticos. Tem até no material um slide todo explicando sobre isso que eu não vou aprofundar tanto aqui. Vocês podem ler no material. E a gente vai deixando de ser tão empático por várias circunstâncias. Mas a gente nasce seres empáticos. Mas ao longo da nossa vida, a gente precisa colocar a nossa lógica, a racionalidade para a gente tentar se colocar no lugar do outro. E aí existem algumas características para a gente parar para pensar se somos seres empáticos, né? Se a gente age com empatia na nossa vida. Que é a habilidade da gente considerar a perspectiva de outras pessoas, muito importante para os dias de hoje, a gente conseguir escutar as opiniões dos outros e entendê-las, mesmo que não seja a nossa opinião também. Uma outra característica de uma pessoa empática é o não julgamento. A gente não julgar o que aquela pessoa fala. Existe uma ferramenta que é o brainstorming de ideias, né? Que várias pessoas se juntam e começam a colocar, por exemplo, soluções para um problema e a instrução, a diretriz básica dessa ferramenta é não julgar. Se a gente coloca o julgamento naquele momento, a gente vai estar tolhindo uma criatividade, a gente já vai estar tirando de cara uma possibilidade que pode ser uma super oportunidade adiante. E isso na nossa relação dificulta muito a relação e faz com que as relações não sejam produtivas como elas deveriam ser. Então, o não julgamento é uma característica também da empatia. A outra é reconhecer as emoções de outra pessoa. A gente passa por mudanças o tempo todo durante os projetos. Nós, consultores, a gente está ali nos projetos para mudar a vida daquela pessoa, para mudar as vidas, né, daquelas pessoas que compõem aquela organização, os seus processos, a execução do seu trabalho, às vezes até a localização física. E é óbvio que essas pessoas vão passar por emoções. Mesma coisa quando você é um gestor, quando você lidera um time como empreendedor ou dono daquele negócio. E a gente precisa entender a emoção do outro também com o objetivo daquela relação ser mais produtiva. Então, às vezes, aquela pessoa reage por um instinto porque ela está desconfortável com aquela situação. E não é você também reagindo mal que vocês vão juntos sair do outro lado e construir algo produtivo, algo bacana. Então, você reconhecer as emoções é fundamental para o sucesso ali daquele projeto, daquelas melhorias, daquele ganho de eficiência. Um exemplo prático que a gente faz aqui nos projetos nossos de consultoria aqui na Orla é que a gente combina as pessoas que têm mais skill de pessoas e mais essas ferramentas próprias comportamentais, a gente combina em reuniões de sempre um tá olhando as pessoas. Então, um tá fazendo a apresentação, se eu tô fazendo a apresentação, eu pego uma pessoa do meu time que tem um skill mais comportamental e peço para ela observar na reunião, mesmo que online, a câmera, como que tá o olhar das pessoas, as expressões, para a gente entender o que está se passando de movimentos ali com cada um que está participando daquele time. E por fim, é a característica da boa comunicação, de você entende a emoção das pessoas, também saber se expressar, se comunicar bem. Eu uma vez fazendo um curso de coaching, de formação de coaching, que é uma das minhas formações também, eu escutei uma frase que eu achei fantástica e eu sempre trago para as pessoas que trabalham comigo e quero trazer para vocês também, que é: trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque aquela frase, trate o outro como você gostaria de
ser tratado, ela é um tanto quanto egoísta. Por que você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado? Se cada um é cada um e cada pessoa gosta de coisas diferentes e tem suas particularidades e suas necessidades diferentes da sua. Então, pessoal, eu trouxe realmente mais informações aqui detalhadas sobre isso no material, mas o que eu queria falar para vocês sobre empatia é que essa competência, ela tem sido dita a principal competência do líder do futuro, e o futuro já, né? O futuro imediato, um futuro com prazo curto, digamos assim, porque ela te dá a possibilidade de você ampliar a sua visão e o seu olhar. Ela amplia as possibilidades de visão. Quando a gente consegue pensar, racionalizar, para pensar se colocando no lugar do outro, ouvir, conseguir ouvir de verdade, escutar o que o outro tem a te dizer sobre outra ótica e outras perspectivas, sem julgamento, conseguindo compreender, entendendo suas emoções, também pensando nas suas e se comunicando bem, que são as características que eu acabei de passar para vocês, a gente consegue construir coisas novas, ser mais criativo, inovar com um olhar muito mais amplo de possibilidade do que quando a gente olha para si mesmo. Quando a gente só tem um olhar para si mesmo, a gente só enxerga as nossas necessidades, e as nossas necessidades, em geral, são mais restritas do que da maioria. Então, o que eu queria trazer para vocês nessa aula era justamente esse entendimento e essa reflexão sobre a empatia. Mais informações, como eu falei, já está na aula, tem dicas para se tornar mais empáticos, dicas práticas. E aí depois me tragam aqui nos comentários o que vocês refletiram e que acharam sobre esse tema de empatia.